E vem conferir a crítica do filme Perfect Blue. E eu fiz uma crítica aqui no canal recentemente do filme Paprika, do diretor Satoshi Kon, que eu acho um gênio. E agora que eu fiz a crítica do Paprika, eu resolvi continuar e fazer a crítica do filme Perfect Blue, que pra mim é o meu filme preferido do diretor Satoshi Kon. Diretor também, além de Paprika e Perfect Blue, de filmes como Tokyo Godfather, um dos grandes diretores do cinema japonês e que infelizmente faleceu muito cedo. Ele ainda tinha muito para mostrar, tinha um grande potencial para trazer grandes obras, até porque o que ele tocava parecia que ia virar ouro, mas infelizmente ele faleceu muito cedo. Bom, Perfect Blue foi lançado em 1997 e o filme foi tão bom, tão influência para o gênero como um todo, da cultura pop, e além disso, que até hoje se analisa sobre os personagens, sobre a história e sobre o que o filme queria dizer, sem contar o final, o que o filme é realmente. O filme é tão bom que até hoje ele gera discussões, até hoje vale uma revisita para ele, e como eu falei, ele é um dos meus preferidos do Satoshi Kon. Ele é tão referenciado que em 2010 saiu um filme do Darren Aronofsky que chegou a concorrer ao Oscar chamado Cisne Negro. E esse filme foi considerado por muitos como uma cópia de Perfect Blue, pela temática, pelas cenas e como o filme vai desenrolando seus personagens. O filme foi tão considerado uma cópia que o Darren Aronofsky, na época, teve que comprar os direitos de uma sequência inteira da cena, porque ele tinha medo que quando lançasse o filme, iria dar direitos autorais de tão igual e tão referente que estava o filme, pra você mostrar como o filme foi uma influência para um dos grandes diretores do cinema também, Darren Aronofsky, que traz tantas obras boas e tantas obras reflexivas. Bom, para quem não sabe sobre o que é Perfect Blue, ele acompanha uma menina, que ela fazia parte de um grupo de idols, e um dia ela tem que sair, e a partir daí, ela vai ter que ver uma vida após isso. Ela vai querer virar uma atora, vai querer virar uma atriz e sua vida vai seguindo. E isso é muito interessante, porque Perfect Blue, de novo, é de 1997. E o que ele fala e o que ele aborda poderia facilmente hoje já estar ultrapassado. Mas infelizmente isso não acontece. E eu falo infelizmente porque as temáticas presentes em Perfect Blue são tão pesadas, são tão reflexivas e tão modernas para a época, que infelizmente até hoje em dia ele continua atual. Só que é uma temática que a gente não queria que fosse tão atual, considerando os temas que ele aborda. E por que eu falo isso? Porque esse filme ele pode funcionar de formas diferentes para pessoas diferentes. Para quem está acostumado com a cultura japonesa, para quem está acostumado com o que eles falam sobre as idols, os grupos de idols e principalmente os pós-carreira das idols, você vai ter uma visão bem geral e bem interessante do que é a carreira delas. Como atrizes, como meninas muito jovens, são colocadas como idol e quando estão entrando na vida adulta, ou seja, 18 anos, são desligadas da banda e a partir daí tem que se reinventar em outras áreas. Isso é muito interessante, porque para quem não conhece, conhece muito bem. Mas para quem quer conhecer só a história da fama, a história de pessoas muito jovens que acabam entrando no mundo das famas, o Perfect Blue também conversa perfeitamente com isso. Porque o que acaba acontecendo? Quando você acaba vendo como é a vida de um ator ou de uma artista, você acaba vendo como ela ou ele acaba normalmente sendo influenciado desde pequeno para ser algo que ele não é, para ser algo que realmente ele quer que o mundo quer que ele seja. Então a partir daí ele é julgado e ele é crucificado a partir daí. E você deve estar pensando, tá, mas se eu não sou ator, se eu não sou atriz, se eu não sou idol, como esse filme se identifica tanto comigo? Ele se identifica com todo mundo, porque essa metáfora que eles fazem dos idols e dos famosos através da personagem principal funciona perfeitamente para qualquer pessoa, porque todo mundo quer ser aceito na sociedade de uma forma diferente. Então a partir daí, quando a gente entra num novo grupo, quando a gente entra numa nova escola, faculdade ou trabalho, a gente acaba criando meio que um avatar da gente. A gente quer tentar ser uma pessoa mais diferente possível e na maioria dos casos a gente tenta criar uma imagem boa para as pessoas. E aquela imagem que a gente meio que tenta viver através dela. Isso também funciona muito nas redes sociais. Nas redes sociais isso é mais presente
presente ainda. Porque nas redes sociais, normalmente, a gente cria realmente avatares com fotos que às vezes nem é nossa dentro do perfil que a gente tem, seja qualquer rede social. E isso é muito interessante, porque Perfect Blue fala exatamente de uma idol que todo mundo tem uma visão de quem ela não é. Eles conhecem ela como a artista e não como pessoa. E a partir daí, eles julgam ela como essa artista. E acham que o que ela é na vida dela é o reflexo da artista. E isso não é. Então acabam julgando ela por algo que ela não é. E aí entra muito da cultura das idols. Porque quem é fã de idol lá no Japão tem uma figura perfeita e angelical dessas pessoas que na verdade não é real. A gente sabe que essas meninas ou meninos que também têm idols, eles acabam sofrendo desde criança. Eles são privados de muitas coisas que as crianças têm e eles têm que ter uma imagem perfeita. Então eles não podem fazer nada que um adolescente normal faria. Então a partir daí, esse aprisionamento, vamos dizer assim, faz com que as pessoas que estão vendo de fora queiram que ela seja aquela pessoa que eles veem dentro do palco, ou como artista. E isso vale, e aí, nesse caso, quando eles saem disso, as pessoas ainda ficam decepcionadas quando ele muda quem ele realmente é. E isso se reflete muito nas pessoas do dia a dia, porque como a gente, como eu, como qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, porque exatamente a gente, onde vai, tenta criar a melhor característica nossa para poder viver o dia a dia. E não exatamente é o que a gente sente, o que a gente pensa naquele momento. Na verdade, é simplesmente o que a gente quer que as pessoas imaginem que a gente é ou que a gente sente. Então Perfect Blue, ele consegue fazer perfeitamente essa ideia, essa mensagem. E por isso que eu falo que é uma mensagem até atual hoje em dia, mesmo o filme sendo de 1997. Porque ele é um filme que cada vez mais, quando as redes sociais vão crescendo, as pessoas vão vivendo mais dentro dela e cada vez mais vão criando uma personalidade que não é elas de verdade, acaba acontecendo que Perfect Blue cada vez fica mais atual. Além disso, além dessa discussão principal, o filme vai para discussões muito mais profundas sobre quem é você como pessoa, quem é você dentro da sua própria vida, o que você quer ser do futuro e como o futuro pode ser assustador. Isso tudo é muito interessante, até no sentido de e quando a gente se perde nas mentiras que a gente conta. Tudo isso é muito interessante em Perfect Blue. Um filme que tem uma narrativa muito boa, personagens muito interessantes e ideias diferentes, ideias que continuam atuais. É um filme que, como eu falei, dependendo da época da vida que você vê, você vai ter uma ideia diferente desse filme. E dependendo da época que a gente está vendo, porque cada vez mais que o tempo passa, parece que o filme fica mais atual e mais uma previsão do que seria o futuro. Como eu falei, além da premissa ser muito boa, a história ser muito bem contada, uma narrativa muito bem feita, que não deixa o filme cansativo em nenhum momento, o filme ainda ganha muito nos seus personagens. Perfect Blue tem excelentes personagens, desde a protagonista, passando por todos os secundários que estão à sua volta. Eu gosto muito de como o filme não tenta criar um antagonista, porque essa não é a mensagem que Perfect Blue quer ter em nenhum momento. O que Perfect Blue quer passar é que tanto a protagonista é inimiga da sua própria vida, como quem está à sua volta também pode influenciar muito a ela chegar num buraco que ela não quer chegar. E isso eu gosto bastante do filme também. Como os personagens, eles não estão lá como ele é muito bom, ele é muito ruim, esse é um empresário mau ou essa é uma empresária muito boa. Não, todo mundo na sua vida vai te influenciar de uma forma diferente. E a forma como Satoshi Kon vai trabalhando esses personagens ao longo do filme deixa isso muito mais interessante. Porque cada vez mais ele constrói os personagens, ele desenvolve os personagens e vão engrandecendo ao longo do filme. E de novo, a protagonista não é a heroína dessa história. Na verdade, ela é uma vítima da situação que ela foi colocada desde antes dela saber o que ela realmente queria ser. Então, uma história fantástica com ótimos personagens. Mas algo que ajuda cada vez mais a história a crescer, a deixar o simbolismo em volta dela, a fazer com que a história cresça e, mais do que isso, tenha várias camadas e um final diferente, faça com que você reflita, seria a parte técnica. Satoshi Kon gosta muito de brincar com a parte técnica. E eu acho que outro fator que vale muito destacar. Tanto a parte de como ele funciona em relação à narrativa, a como a animação não envelhece. O filme é de 97, e já que ele é de 97, a escolha do 2D é muito boa, porque o 2D faz com que Perfect Blue envelheça muito pouco ao longo dos anos. Você pode assistir o filme, voltar no tempo e assistir em 97, assistir em 2000 e pouco, ou 2024, e você vai ver que a animação envelheceu muito pouco. Ela é
lindíssima. E ela é lindíssima em relação ao mundo, à criação de mundo e principalmente a desenvolvimento daquele universo, daqueles personagens. O quarto da personagem principal é um show à parte. Se você parar no quarto principal, toda a história poderia ser feita em volta daquele quarto, com os quadros e com a passagem de tempo, como o cenário vai mudando. Essa construção de cenário é muito interessante para mostrar o amadurecimento da personagem e como a vida dela tá uma zona. No começo, tudo bagunçado e ela se organizando, ficando limpo e depois que ela se perde, ficando bagunçado de novo. Isso é muito interessante. Isso é muito bom de como a animação faz isso. Eu gosto muito de uma montagem mais pro final do filme, onde envolve alguns espelhos e também envolve muito passagem de tempo que ela não sabe o que ela fez. Esses cenários são muito bons para, de novo, construir a mensagem que o filme quer ter de quem é você dentro da sociedade. Você realmente lembra quem você foi? Isso é muito legal. Outra coisa que eu gosto bastante é do design dos personagens em si, porque a animação ela é muito fluida, muito bem feita, em dança, em sequência de filme, mais de ação, de violência, mas o vilão principal, que seria uma pessoa que segue ela, também o visual é muito interessante porque ele conta muito mais do que a história mostra simplesmente através da sua narrativa. É o que eu falo, Paprika, ou Perfect Blue, ou Thor Godfather, que são os filmes da Satoshi Kon, você consegue através da animação, só através da animação ou de quadros específicos, destrinchar um filme inteiro, ou toda uma ideia que o filme tem. E o design dos personagens, o design do mundo ajuda muito nisso. Eu adoro as cores do filme e a predominância da cor vermelha ao longo do filme e também o azul e o preto para falar realmente de coisas mais tristes que estão acontecendo. O filme também usa bastante as cores para falar do sentimento dos personagens e o filme obviamente dirigido de uma maneira brilhante. Eu adoro a direção desse filme, eu adoro como Satoshi Kon brinca com gêneros diferentes dentro do seu próprio filme. Então, ele tem uma ideia no filme principal, mas quando ele tem que falar de investigação, ele coloca dentro da série e brinca com uma direção de investigação, brinca com bastidores de filme. É um filme fantástico que acerta em tudo o que quer fazer. E como eu falei, se você quer ir mais a fundo, discutir outras ideias do filme, Perfect Blue ainda deixa isso, porque ele deixa um gancho aberto para você ter interpretações diferentes sobre o que é o filme como um todo. Concluindo, Perfect Blue é o meu filme preferido de Satoshi Kon. Eu adoro a narrativa, eu adoro as ideias, eu adoro como o filme tem discussões que, dependendo da época que você vive, você consegue ter ideias diferentes e discussões diferentes. Perfect Blue é aquele filme que é bom assistir sozinho e é bom assistir com pessoas para poder discutir depois dele, porque ele é um filme que vai fazer você pensar. Com excelentes personagens e uma excelente parte técnica, seja a trilha sonora, seja a animação, ou seja as cores que são colocadas, faz com que Perfect Blue, para mim, seja a minha obra preferida do Satoshi Kon. E por isso que eu fecho o filme Perfect Blue com uma nota 10 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Perfect Blue? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.